Essa eu acho que, sei lá, quantas vezes a gente fez esse congresso? Se foi 8, eu tive aqui acho que em 6 ou 7. Ano passado eu não pude vir, eu tive uma pneumonia, não ficou nenhuma marca no pulmão, acharam que era uma bactéria. E aí mandaram fazer aqueles exames, IgG, IgH e tal. Aí eu fiz, disseram, não, você teve outra pneumonia e não soube, que essa bactéria você já passou pelo seu pulmão e você não soube. E aí eu lembrei que realmente, mais ou menos uns 6 meses antes, eu tinha ficado de cama uns 4 dias viajando, e eu tive, então foram 2 pneumonias, aí eu parei um pouco de viajar, diminuí, né? Agora eu sou um mero mortal na fila da América, na fila de todas as companhias aéreas. Antes eu chegava na frente de todo mundo, né? Agora eu voltei lá para o final, e isso é bom, porque a minha saúde está bem melhor agora. Mas foi por isso que eu não pude estar ano passado com os irmãos. É sempre bom estar aqui. E não tenho estado durante o dia, porque tenho trabalhado. Estamos preparando a campanha do ano que vem, e a mim coube aí alguns encargos de... Sempre eu tenho que fazer a defesa teológica, né? E outras coisas mais. Então, tenho aproveitado esse tempo em que não estou no escritório para poder fazer isso. Eu queria convidar você direto, vamos para o texto bíblico, a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, né, porque hoje necessariamente você não abre mais. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, a gente vai ler um versículo inicialmente e depois vamos ler um segundo versículo. O tema da nossa campanha esse ano, lá no Brasil, é esse: faça a terra se alegrar. Por que esse é o tema? Porque durante muito tempo, quando a gente fala de missões, a gente fala de tristeza, correto? A gente fala de povo sofrendo, de gente morrendo, e tudo isso é verdade e continua sendo verdade. Mas tem tanta coisa boa acontecendo que a gente precisa mostrar, que a gente precisa falar. E Davi compôs esse salmo, que está no livro de Crônicas, você sabe, mas compôs esse salmo. E no versículo 31 ele diz que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Por que a terra deve se alegrar, os céus devem exultar? E por que as nações devem saber? O que elas devem saber e por que o céu e a terra devem se alegrar? Porque o Senhor reina. Essa é a melhor notícia que o Antigo Testamento deu. Que o Senhor reina, que Ele domina sobre todos. Não é qualquer ser, é o eterno, você sabe, grafado lá, o Senhor, letra maiúscula, é Yahvé. Aquele único ser eterno, e Ele ama você. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, mas ama você como indivíduo, como pessoa. Ordenou a sua existência, ordenou a sua subsistência, é por isso que nós estamos aqui. As misericórdias dele foram renovadas. Essa é a boa notícia. Mas como fazer a terra se alegrar? Eu entendo que esse mesmo texto, esse mesmo salmo de Davi, nos fala sobre isso no versículo 8. Nos mostra como nós podemos fazer a terra se alegrar com 3 frases que aparecem aqui. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito. A primeira coisa que eu posso fazer para a terra se alegrar é ter atitude de ação de graças. É ter uma atitude de sempre fazer ação de graças. É interessante porque normalmente a gente agradece as pessoas, mas se esquece o que são ações de graças. É muito interessante porque no português, por falar português, nós não deveríamos esquecer disso. Porque o que significa thanks? É um obrigado? Você cria alguma obrigação quando você fala thank you? Não, você não cria. Quando você diz graças, você também não cria uma obrigação de fazer algo. Dentro em português, quando você fala obrigado, significa que eu devo a você uma obrigação.
E esse, por incrível que pareça, é o conceito de ação de graças, porque você é agradecido e você faz algo por ser agradecido. Você age porque agradece. Eu imagino que quem inventou obrigado em português, que virou arigato em japonês, isso é outra história, porque essa palavra vem do obrigado mesmo. A pessoa que inventou isso deve ter pensado, deve conhecer a Bíblia, porque quando somos gratos, nós transformamos isso em ação. Aliás, gratidão não é sentimento. Como amor não é sentimento, como misericórdia não é sentimento, tudo isso tem sentimento. Mas nada disso é só sentimento. É o tempero que falta. Vamos lá. Qual é o seu tempero predileto, Lécio? São muitos, já entendi. Perguntar isso para pessoas de sobrepeso é difícil, né? Como nós, eu entendo. Sal. Topa comer só sal o resto da vida? Né? Não pode. Calabresa, só o tempero o resto da vida. Mas a vida sem sal, a vida sem o tempero, não tem tanta graça. Você pode viver. Mas o problema é que a gente só valoriza o tempero, não valoriza o que de fato é a substância. E nós vivemos numa sociedade, fruto aí do existencialismo, que só valoriza o sentimento. É por isso que as pessoas dizem que deixaram de amar. O amor acabou. Não, o amor não acaba. O que acaba é o sentimento porque você não o alimenta corretamente. A mesma coisa a gente deve entender em relação à gratidão. Se você não alimenta a sua gratidão, você nunca vai ser grato. Você deve lembrar e deve agir para que essa gratidão permaneça. Temos muitas histórias de gratidão. Tem uma que eu acho que eu já contei aqui, mas eu não lembro se contei. Contei a história de uma para vocês, de uma mulher do Irã que era uma comerciante, morava no interior do Irã, e ela estava tudo bem na vida dela, exceto o fato que ela tinha uma angústia. Estava tudo bem com finanças, os negócios, estava tudo bem, mas ela tinha uma angústia profunda. Procurou médico, não resolveu, procurou psicólogo, não resolveu, pensou um problema espiritual. Começou a ler mais o Corão, começou a frequentar mais as reuniões para mulheres dentro do islamismo, e a angústia aumentou. Por quê? Porque ela entendeu que ela tinha que cumprir um monte de regra e era impossível. Então, um dia ela gritou para os céus: por que o Senhor só me dá regras impossíveis de serem cumpridas e, ainda que eu conseguisse cumpri-las todas, não me dá nenhuma garantia de que eu seria feliz? Ela gritou para lá, mas o único que podia ouvi-lo era Jesus Cristo, Deus. Pai, Deus, Filho, Espírito ouviram. E aí, para encurtar muito a história, alguém falou para essa mulher, acidentalmente, a pessoa não era crente nem nada, não era por causa do problema dela, falou sobre que existia a Bíblia. Ela não sabia o que era, mas ela resolveu ter uma Bíblia. Não preciso contar o resto, porque você sabe, se uma mulher resolveu ter algo, ela teve. Ela conseguiu um Novo Testamento. Pegou o Novo Testamento e começou a ler. O que acontece quando você começa a ler o Novo Testamento, a Bíblia? Você encontra Deus. Aí ela foi impactada pela leitura, porque agora não era um livro de regras, agora era Deus falando com ela. Ela percebeu Deus falando. E no que ela estava aquilo, ela amou, porque era um relacionamento. Você não tem relacionamento com Alá só manda. Não, ela estava conversando. E ela continua lendo. Ao continuar a ler, o que aconteceu? Você começa a ler a Bíblia, você encontra Deus. Você continua lendo a Bíblia, você encontra Jesus Cristo. Chegou no texto em que Jesus fala: vinde a mim todos vós, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, ela não tinha um folheto, ela não tinha alguém no WhatsApp, não tinha ninguém, ela só tinha um Novo Testamento em face, que nós ajudamos a colocar lá no Irã, porque todo ano a gente coloca algumas dezenas de milhares dentro do Irã, esses Novos Testamentos. Acho que eu já mostrei aqui da última vez que eu vim.
Sabe o que aconteceu? Aquela mulher entendeu. Ela entendeu a mensagem e sem ninguém explicar nada para ela, só o livrinho ali, e ela e o Espírito agindo, ela fez a seguinte oração: Jesus, eu estou indo. Ele não disse vinde, ela respondeu, Jesus, eu estou indo. E ela me contou, irmãos, isso tem mais ou menos 4 anos, que ela foi invadida por uma alegria e por uma paz que ela nunca experimentara. E a vida dela foi transformada. E ela continuou lendo o livrinho, ela começou a ler o livrinho, ela encontrou Deus. Ela continuou lendo o livrinho, encontrou Jesus Cristo. Ela continuou lendo o livrinho, o que aconteceu na vida dela? Não, o Espírito Santo é logo que você se converte. Pastor Batista não pode falar isso. Né? O que acontece se você continuar lendo a Bíblia? Você vira batista. Se não é porque não leu toda. O que aconteceu, meus irmãos, é que ela chegou num ponto em que diz, todo aquele que crê deve ser batizado. Ela não sabia nada, ela deu uma pesquisadinha, que era batismo, encheu a banheira da casa e se batizou. Isso está errado, a gente sabe, mas eu só queria dizer que ela queria obedecer. E aí os vizinhos, a família dela, todo mundo começou a ler o livrinho junto com ela, os vizinhos, daqui a pouco tinha um grupo grande, sabe o que aconteceu? Bateu a polícia. Bateu a polícia e levou. Levou a mulher presa. Chegou lá na cadeia, ninguém conhecia a mulher, porque naquele dia eles prenderam 82 missionários no Irã. E ela foi mais uma, na verdade, com ela foi 83. Só que os outros 82 eram missionários, e ela não era ninguém ligado a isso. E aí fizeram todos os tipos de acareação, e ninguém a conhecia mesmo. Então, o interrogador começou a perguntar a ela diretamente, por que você, sendo uma mulher que sempre foi islâmica, de uma família tradicional islâmica, se tornou uma cristã? E a resposta dela foi, eu não sou cristã. Aí você fala, vamos marcar essa hora da noite, você gasta esse tempo todo para falar de alguém que na primeira já nega Jesus Cristo. Não, não foi uma negação. Para entender o que aconteceu na vida daquela mulher, a gente tem que se colocar no lugar dela. Imagine você que por aquela porta ali entrasse agora um rapaz barbudo, cara de muçulmano, cara de árabe muçulmano, chapeuzinho em roupa, viesse correndo aqui, jogasse uma mochila e falasse algo em árabe e saísse correndo. 2 perguntas. A primeira é, por qual porta você pensaria em sair? A segunda é, você respeitaria crianças, idosos e mulheres? Eu creio que sim. São todos os islâmicos terroristas? Não, não são. Se fosse, já não tinha nem mais islâmico. Por que a gente pensa assim? Porque é o que a gente vê nos filmes, é o que a gente vê nos jornais, é só isso que a gente vê. Agora, sabe o que eles veem da gente? As novelas, as séries, as notícias. Então, para eles, para os muçulmanos, essa é uma das maiores dificuldades, é explicar que Cristo é diferente de ocidental e de uma sociedade que é pós-cristã. O que ela vê é pessoas promíscuas sexualmente, pessoas que usam e abusam de drogas, procurando preencher o vazio, pessoas que têm ânsia de poder, matam pelo poder e fazem qualquer coisa por dinheiro. É o que ela vê na TV. É o que a gente também vê. E ela pensava que isso era ser cristão. Aí o guarda virou para ela e disse, não, você não está entendendo, não estou falando de mundo ocidental, estou falando que quem segue a Cristo é cristão. Ela falou, então eu sou cristã. Perguntou, que tipo de cristã você é? Ah, sei lá, acabei de saber, né, que eu sou cristã, né? Não foi exatamente assim que ela falou, obviamente. Mas ele falou assim, tem 3... Ela falou, não sei. Ele falou, tem 3 tipos. Tem católico, ortodoxo e evangélico. Ela falou, não sei nada disso, moço. Eu só sigo esse livrinho, o Novo Testamento, que estava na mão dele. Falei, então você é evangélica. Se ele conhecesse um pouquinho mais, ele teria dito, você é batista, segue o livrinho. Aí ela falou, então eu sou evangélica. Né? Tá, passou. E por que você virou evangelista? Ela falou, não sei, moço, o que é isso? Evangelista é aquele que fala de Jesus para os outros. Eu falei, senhora, eu sou comerciante, minha família é de comerciantes, os meus amigos são comerciantes. Quando eu encontro um produto bom ou um fornecedor melhor do que o meu, eu compartilho com eles,
porque eu quero o bem deles. Como eu poderia deixar de falar de Jesus que mudou a minha vida? Sabe o que fizeram com aquela mulher? Nada. Sabe por quê? Porque era só uma mulher. Esse é um dos grandes erros do islamismo. Não sabe o valor que as mulheres têm. Não vi nenhum iuhu de mulheres agora. Deveriam saber isso. Essa é a hora, mulheres. Porque é verdade. Largaram aquela mulher, tomaram o Novo Testamento da mão dela, disseram, é só uma mulher, não tem treinamento, não tem nada, não vai dar em nada. Só que a mulher fez um treinamento naquele período na cadeia. Ela conheceu um monte de coisa. E tomaram o livrinho dela. Ela foi, arrumou vários. E ela bolou uma estratégia. Ela mudou de cidade, abriu um negócio e plantou uma igreja. E quando a igreja cresceu, a igreja sempre não casa, né, no caso. Quando a igreja cresceu, ela mudou de cidade, deixou outro ser preso no lugar dela e foi, ela sabia que a polícia ia chegar, porque sempre chega, abriu um negócio na outra cidade e plantou uma igreja. Foi fazendo isso até que Deus um dia falou com ela, vá para Teherã, a capital, e lá você vai ser presa. E ela foi. Chegou lá, abriu um negócio, plantou uma igreja. Resultado, foi presa. Foi para a cadeia. Na cadeia ela não abriu um negócio, mas ela plantou uma igreja. Ficou 2 anos, batizou dezenas de pessoas. No final expulsaram a mulher do país. Eu encontrei a mulher na fronteira. Sabe o que ela estava fazendo? Plantando igreja. Mas tudo porque lá atrás ela entendeu. Ela disse, como eu poderia deixar de falar daquele que mudou a minha vida? Gratidão. É gratidão. E gratidão, irmãos, é base para a felicidade. Conheço gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é classe, de tudo quanto é condição física. Todas as pessoas felizes que eu conheci eram gratas, são gratas. Mas o texto também diz, clamem pelo seu nome. Quando você louva a Deus, você faz a terra se alegrar. Deus habita no meio dos louvores, é seu prazer cumprir o que nos diz. Louvamos a Ele. Mas louvar não é necessariamente ficar cantando na igreja, embora isso seja também louvor. Louvar não é necessariamente gastar tempo fazendo uma série de coisas. Louvar é a sua vida o tempo inteiro e quando você respira, se você serve a Deus, isso é louvor. Mas de novo no Irã, irmãos, e eu preciso lembrar, está fazendo 40 anos esse ano, que o Irã se tornou uma república islâmica, sobraram 5.000 cristãos. Quando eu digo cristãos, irmãos, eu não estou falando de evangélicos, sobraram 5.000 cristãos dentro do Irã. A sociedade bíblica foi fechada. Só que hoje, irmãos, na pior estimativa, tem 1,5 milhão de cristãos iranianos no mundo. Porque pessoas como esse cara que eu vou falar agora pagaram preço, chama-se Farshid. Farshid morava na Europa, já tinha saído, morava na Europa, se converteu, foi treinado, voltou para o Irã. Eu vi o testemunho dele. Farshid estava plantando, era o chefe dessas 80 e poucos que foram presos nesse dia. Foi preso, jogado na pior prisão do país. Desrespeito total aos direitos humanos. Foi jogado numa solitária por quase um ano, 361 ou 363 dias, algo assim. E a solitária, irmãos, a gente vê em filme, eu já tive a oportunidade de entrar num lugar que foi usado como solitária, graças a Deus abriu a porta. É apavorante porque você não tem contato com ninguém, nem com nada, você não ouve nada. Não ouve ninguém. Porque é proibido. Se você tenta falar, os guardas te agridem. A ideia é fazer você ficar abandonado, se sentir abandonado. Houve uma hora em que Farshid fraquejou. Fraquejou e ele falou com Deus, Deus, por quê? Por quê? Eu só estava fazendo o seu trabalho. Eu só estava falando para as pessoas de Jesus, a igreja estava crescendo, agora eu não sei mais nada, parece que a igreja acabou, Deus. E aí a resposta de Deus para ele foi,
Farshid, você não é o primeiro a ser preso por minha causa. E ele se lembrou de Paulo e Lucas, se lembrou-se do que Paulo e Lucas faziam. A história é longa, mas basicamente Farshid começou a cantar. Eu não sei o que ele cantou naquela noite, mas eu gosto de imaginar que ele teria cantado um hino que acho que todos nós conhecemos. Ele teria cantado: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aconteceu ali o que aconteceu aqui. Ele começou a cantar sozinho, mas vozes foram se somando a ele. Os outros pastores estavam presos também na solitária. A polícia entrou e bateu em todo mundo. Foram espancados, porque era proibido. Voltaram. Farshid cantou outras vezes, algumas vezes as pessoas se uniram, outras vezes ninguém, porque era só ele que estava lá. Em todas ele apanhou. Alguém quer ser ministro de louvor no Irã? Finalmente ele foi tirado dali, levado para uma ala cristã do presídio. A igreja cuidou dele, a igreja na cadeia cuidou dele. E quando ele estava em condição de fazer as coisas sozinho, ele foi ao banheiro. Só que tinha um homem olhando, vigiando Farshid. Era um radical muçulmano que havia sido preso por planejar atentados. Ficou olhando, vigiando. Quando Farshid foi sozinho ao banheiro, ele foi atrás. Chegou por Farshid e disse: o meu está morto, mas eu ouvi que o seu está vivo. O meu está morto, mas eu ouvi que o seu está vivo. E ele disse, Farshid disse: o que você quer que eu faça, cara? Você não aguenta mais, eu vou morrer se continuar aqui. Se me mandarem de volta para Solitária, eu vou me matar, porque eu já fiz tudo que o livro manda, mas ele não me responde porque ele está morto, mas eu ouvi que o seu está vivo. Ore por mim. Farshid achou que podia ser uma pegadinha, né? E ele podia ir para a cadeia, para Solitária de novo, mas ele tinha que orar. Então ele levou o cara para um canto que ele sabia que não tinha câmera, e segundo ele fez a oração mais rápida da história da vida dele. Botou a mão na cabeça do sujeito e disse: Pai, em nome de Jesus, liberta esse homem. E foi embora. Passado um tempo, aquele homem entrou correndo na ala onde estava Farshid, agarrava as mãos do Farshid, ajoelhou, queria beijar as mãos e os pés do Farshid, e o Farshid: o que houve? O que houve? Ele disse: Farshid, eu vou ser solto, Farshid, eu vou ser solto, o seu está vivo, o seu está vivo. Aquele homem na solitária, porque ficou ali também quase um ano, ouviu Farshid louvar a Deus. Quando você louva, a terra se alegra. Mas Davi fala uma terceira coisa: façam conhecidas as suas maravilhas. Falem entre as nações o que ele tem feito, o que Deus tem feito. Irmãos, aqui é uma ação proposital. Primeiramente, ter uma atitude de sempre produzir ação de graças. Toda vez que fala em gratidão na Bíblia, fala em ação de graça e normalmente fala em dinheiro, gente. Fala em oferta. Quando fala em louvor, em invocação, fala de demonstrar a glória de Deus, a confiança em Deus e o poder.
Mas aqui é muito claro, é uma proposta de evangelização, de falar de Jesus. Há alguns anos eu passei 3 períodos de 2 semanas na Inglaterra, e ali eu tive contato com uma missionária já na faixa dos seus 80 e poucos anos, e ela me disse, uma missionária britânica, ela me disse que tinha sido missionária na África durante muitos anos, e eu sou curioso, sou conversionista, confesso. Perguntei, para quantas pessoas a senhora acha que a senhora conseguiu falar? Quantas pessoas a senhora ganhou para Jesus? Ela falou, não sei, nunca me preocupei com isso. É uma boa resposta, mas a senhora falava? Aí ela falou, não, eu esperava que as pessoas vissem em mim. E aí eu, com a minha boca grande, disse, talvez eles tenham pensado que a senhora era uma pessoa boa, só isso. A mulher ficou meio assim, né? Mas, vamos lá na mesma Inglaterra, em 2012, nossa equipe lá evangelizando as pessoas, acabou o material. Aí as meninas tiveram uma ideia, eram 100 e tantas, né? 100 e tantas pessoas. Aí umas 20 meninas pararam lá num daqueles parques em Londres e começaram a pintar a unha, cada uma de uma cor. E começaram a convidar as mulheres. E as mulheres vinham, elas pintavam com as cores que a gente usa para falar do plano da salvação. E foram evangelizando as pessoas, pintando a unha. E uma delas começou a chorar e disse assim, por que ele, apontou para o marido, nunca me falou isso se ele diz que ele é cristão? Por que ele nunca me falou sobre isso? Porque de fato não é. E aqui não é anunciar para as pessoas, é anunciar para as nações. É para as nações. A Bíblia o tempo inteiro fala das nações, de todas as nações. Irmãos, nós estamos indo para os lugares mais difíceis, os mais complicados, os mais problemáticos. Eu vou mostrar daqui a pouco os resultados, mas eu quero só contar uma história de um missionário nosso. Foi para um país com a segunda pior língua do mundo para aprender, segundo dizem. Eu não sei qual que é a pior nem qual a segunda. Eu sei que a pior é sempre a que você precisa aprender. Essa é uma desgraça. Aí, aqui tem gente só fluente em hebraico, né? Eu sei, à vontade. Todo mundo aprendeu no seminário, né? Ele foi criado, ele nasceu, foi criado na área de pecuária no Brasil. Eu brinco que ele foi desmamado com picanha. Aquele sujeito a vida inteira. Foi jogador de futebol. E aí Deus chamou ele para o ministério, lá foi para o ministério, foi para a Ásia, e nesse país da Ásia nós chegamos porque fizemos uma mudança em 2010, começamos essa mudança, em 2014 nós batemos o martelo que íamos fazer a mudança mesmo, e começamos a colocar as pessoas dentro dos países mais fechados, e esse era um dos países mais fechados, mas ali americanos pregando, e os americanos disseram para nós, tentem alcançar esse povo. Esse povo, nós temos tentado nos últimos 20 anos, os outros europeus têm 30 anos, nunca ninguém se converteu. Quem sabe Deus vai dar eles a vocês. E aquele casal começou ali e começou a ganhar pessoas da etnia principal, mas primeiro eles precisavam aprender a língua oficial do país, para depois, então, ir para os lugares mais distantes, onde vivia essa etnia, onde vive essa etnia. Ele entrou na cultura. Irmãos, lá, um dos pratos principais, eu não sei aqui nos Estados Unidos, mas assim, mineiro, né, deve ter um monte aqui, né, tá com fome, mas não é aquela fome para almoçar ainda, come um pão de queijo, correto? Paulista é aquele pastel de feira. O carioca é a coxinha, tá? Eu como as 3 coisas. Aí, lá, o negócio que eles comem é um ovo galado. Você sabe o que é um ovo galado? É aquele ovo que não é mais ovo e nunca vai ser frango. Tá? Então, é um aborto. Né? Aí, só que eles produzem aquilo às toneladas, porque é um prato lá. É vendido na coisa, em vários países ali da Ásia. E eles ferventam algumas ervas. E aquele rapaz parou o carro num lugar que você não pararia para ir ao banheiro. Parou o carro e foi me mostrar a mim e aos outros pastores. E eu comecei a filmar, tirar foto. Tinha um pastor conhecido, não vou falar o nome dele, né? Estava do lado,
Era o presidente da convenção há 3 anos. Aí, não falei o nome dele, tá? Estava do meu lado, quando abriu o ovo, irmãos, o cara bateu o recorde dos 100 metros. Que o cheiro é terrível. E o cara começou a comer aquilo. Diz que a melhor parte é na hora que morde o biquinho, que é igual torresmo, diz que esfarela assim. Todo mundo do lugar veio ver o brasileiro comer. E quase que ele pede outro. E eu tive que falar para nós, precisamos continuar a viagem. Né? Vamos continuar a viagem. Eu sou um cara muito focado. E aí, continuamos a viagem. Por que eu estou falando isso? O cara entrou na cultura, o cara esqueceu a picanha e partiu para o ovo galado, meu amigo. É o que ele come, é o que ele tem. Lá eles vendem cachorro defumado. Eu vi, corta um pedacinho assim, ó. Sabe aquele pernil que tem nos botecos do Brasil? Lá é cachorro. Né? Aí, o que aconteceu? Depois de 3 anos, irmãos, nós esperávamos em 3 anos eles aprendessem um pouco da língua. Em 3 anos eles já estavam pregando na língua, o casal. E eles ganharam o primeiro casal daquele povo não alcançado. Mas eles não ficaram satisfeitos. Eles começaram a treinar aquelas pessoas para ganhar os moradores das montanhas. E nós estávamos lá com ele, indo para a montanha. O Fernandinho não estava subindo a montanha. E a gente estava indo, falando na hora que parou, mas quando nós chegamos lá na montanha, tinha uma feira. E na feira tinha um porco morto, né, que tinha sido cortado. E você sabe, porco, né, não é um animal dos mais limpos. E ele foi cortado e estava com as vísceras ali, daquele jeito, sangue, fezes e tal. E eu comecei a tirar foto. Pastor, só gosta de tirar foto e filmar? Não. É um distanciamento crítico, né? Você bota aqui e vamos embora. E aí chegou a prima desse casal, a prima da esposa desse casal, que era na casa de quem a gente iria. E ela cumprimentou as pessoas e foi direto para a banca de porco, comprou um pedaço do porco. E fora que eu, como diz o americano, eu realizei que eu entendi que a gente ia comer na casa da mulher. E o meu ensino médio, né, na minha época foi em 2º grau, foi análise de patologia clínica, ou seja, verminose e exame de sangue, 2 coisas que até hoje eu sei fazer. E carne de porco mal passada, eu falei, vai passar bem, em nome de Jesus, vai ser muito bem passado, vai tudo bem. Aí nós fomos nós, andamos de carro, depois andamos a pé, chegamos no meio da Rosal, sentamos lá, uma casa pequena, bem simples, de madeira. A mulher foi preparar, nós ficamos sentados no chão, em volta de um tapete, e aí entraram 2 cachorrinhos lindos. Aí começamos a brincar com o cachorro, aí o pastor, esse que eu não vou falar o nome, perguntou, isso deve ser pet, né? Deve ser de estimação. Aí eu perguntei para o rapaz, ele falou, não, a gente vai comer, é que eles são magros ainda. Eu nunca pensei que eu fosse gostar de ver cachorro magro na minha vida. Né? Lindos os bichinhos. Aí veio a comida, eu fui para a carne de porco, no que eu mordi sangue. Aí na hora, meus irmãos, em nome de Jesus, cisticercose não. Só faltou partir para o tá amarrado. Tá? Mas foi uma oração assim daquelas, veio do... Né? Cisticercose, não. Esse bicho não vai subir, não. E avisei todo mundo, ninguém comeu. Passou, irmãos, falamos de Jesus para a mulher, fomos embora. 3 meses depois, a mulher manda um vídeo. Dizendo que tinha gostado muito da visita, mas que da próxima vez ela queria nos receber melhor, porque nós não seríamos mais amigos da prima dela, nós seríamos sua família, porque ela era agora também uma irmã em Cristo. Meus irmãos, aquele rapaz, aquele missionário, aquele casal de missionários, mapeou aquele país, descobriu que tem 52 povos não alcançados, mas tinha 17 que não tinha ninguém pregando para eles. E ele assumiu a responsabilidade. Um desses é meu, eu vou alcançá-los. Já alcancei, não vou alcançar outro. Como? Com aquelas pessoas. Porque naquela vila que eu fui, do porco, tem uma igreja hoje. Porque, por uma ação proposital, divulguem entre as nações o seu nome. Queria dizer para você algumas coisas, e o que eu vou dizer aqui é para a honra e glória de Deus. Nós estamos vivendo um momento dos mais interessantes nas lutas de missões mundiais. Em 2009, nós tínhamos cerca de 600 missionários. Projeta para mim os nossos números, por favor. Em 2012, irmãos,
nós fizemos um planejamento, nós mudamos uma série de coisas e nós resolvemos ser ousados e partir para povos não alcançados, lugares perigosos. E as pessoas disseram, saímos de Cuba, saímos do Haiti em termos de evangelização, e as pessoas, pastor, os números vão cair, pastor. Nós vamos demorar 20 anos para alcançar um povo não alcançado. Lá nesse país, a gente já está alcançando o segundo, e em 20 anos nós vamos ter alcançado todos os 17, tenho certeza, em nome de Jesus. Nós estamos, irmãos, em 82 países. Isso aí é do início do ano, nós entramos em mais um. Tá? Nós estávamos em 60. Se a gente não tivesse saído de alguns que estrategicamente não são mais importantes, nós estaríamos perto de 100. Mas a gente está focado não no número, está focado nos lugares. Hoje, irmãos, nós temos 2.056 missionários. Crescemos mais de 3 vezes o que nós éramos. O dólar valia 1,56, ele bateu 4,29. Nós tínhamos construído uma reserva, a reserva foi gasta. Esse ano quase que eu fui mandado embora. Pode rir, não era você. Aí, mas eu acreditava, falei, não, eu não vou ficar com esse dinheiro. Esse dinheiro não foi dado para ficar aqui, foi para ir para o campo. E a gente fez todo o saneamento, a gente teria que mandar missionário embora. Falei, nós vamos segurar, o pessoal vai se aposentar, a gente vai ter uma folga, cortamos, saímos, irmãos, de 113 funcionários da sede para 38. Tá? Lá o sujeito está fazendo, eu não tenho secretário, não tenho nada disso, ninguém, eu faço tudo, compro minha passagem, marco um hotel, eu faço tudo. Também eu tenho TDAH, fica fácil. Irmãos, esse é o nosso número do ano passado, de profissões de fé. Aqui a gente fala é conversão, mais de 32 mil pessoas aceitaram Jesus Cristo com os nossos missionários. Esse é o número de pessoas que foram beneficiadas em projetos. Irmãos, você pode marcar 8 segundos para mim, por favor? Começa a contar. Nesse período, uma pessoa foi atendida por um projeto social da Junta de Missões Mundiais. A cada 7 segundos e meio, aproximadamente, uma pessoa é atendida por um projeto social da Junta de Missões Mundiais. Num desses 82 países do mundo. Pode passar o próximo? Esse foi o número de batismos. Pastor, por que é tão menor? Porque a maior parte das nossas ações com conversão não são cruzadas, nós não fazemos cruzadas, são com o PEP. Nós vamos falar um pouco sobre o PEP. E a criança se converte, a família se converte, mas se batiza na igreja que nosso missionário não é o pastor. Então não dá para contar. Tá? É por isso. Não é que a gente só tem 10% de sucesso, não. É por isso. E ano passado, irmãos, nós organizamos 519 igrejas. A nossa média, irmãos, histórica, era de 35 a, no máximo, 50 igrejas plantadas por ano. Nós decuplicamos. Eu estava conversando com um cara aqui dos Estados Unidos e falando sobre os nossos números, não eram esses ainda, já tinham melhorado muito, mas não eram esses. No ano passado, há 2 anos, na verdade. E ele me perguntou, João Marcos, qual é o seu orçamento? E eu disse, 40 milhões. Ele disse, isso é impossível, João Marcos. Esse orçamento, os números que vocês têm, as atividades, porque, irmãos, só no PEP são 18.500 crianças que de segunda a sexta são alfabetizadas, socializadas e evangelizadas. Alguém pode depois fazer a conta aí, 18 mil vezes 300, faz a conta alguém para mim aí, 18 mil vezes 300. Irmãos, o PEP é o maior projeto que existe para pré-escola no mundo, para crianças pré-escola no mundo. Quanto? Esse é o número de refeições que foi servida no passado. Estava mostrando para o cara uma série de coisas no PEP. Estava mostrando para esse sujeito, então ele disse, mas tinha que ser 100 milhões. Eu falei, rapaz, e com dólar alto agora? Ele falou, mas por quê? Você me deu o orçamento em real? Eu falei, foi. João, vou mandar alguém te visitar. Toda vez que a pessoa me disser assim, não tem mais milagre, eu falei, vai visitar o João, que você vai ver o que é milagre. Porque você está falando de 10 milhões de dólares, mas estava te falando de 100 milhões de dólares. Porque o pessoal tem tirado do seu lá. A gente dá uma parte da comida, a comunidade se envolve e dá o restante.
participa. Abrimos, irmãos, 1.213 frentes missionárias. Aqui são os pequenos grupos, esse é o número que nós abrimos no ano passado. Só esse ano nós já abrimos mais de 700 células novas. Esse é o número pior que nós temos, 275 voluntários enviados. E aí, eu fiz questão de botar esse número ruim aí para dizer a você que você precisa ir ao campo. Nós tivemos mais de 4.000 pessoas que foram ao campo, mas não eram brasileiros. 4.000 pessoas que nos ajudaram em projetos. E só 275 foram brasileiros. São outros números, são importantes, mas não vale a pena falar. Pode passar o próximo, nós terminamos. Estamos trabalhando, irmãos, com alguns pilares, um deles chama-se DNA, transmissão do DNA missionário. O que é isso? Nós queremos que todas as pessoas, todas com as quais nós tivermos contato, sejam impactadas com a visão missionária e se tornem pessoas que vivam missões. Todo missionário das missões mundiais é incumbido de fazer o movimento missionário acontecer onde ele está. Ele pode não ter nenhum povo não alcançado, mas ele deve levar a igreja dele a orar por um povo não alcançado. Deve levantar ofertas para isso. Deve treinar pessoas, deve desafiar pessoas a fazer isso. Irmãos, o DNA, eu ficaria aqui horas falando, eu só quero contar duas coisas rapidamente. Nós já estamos mandando cubanos para diversos lugares. Porque Cuba é um celeiro. Mas lá na África tem um país chamado Benin. E o Benin está lotado, estava cheio de povos não alcançados, ainda está. Mas nós trabalhamos com a convenção e entramos no seminário e treinamos os seminaristas. Os seminaristas nas férias foram para o Benin, no Togo, aliás, no Togo. Nós treinamos no Togo, no seminário do Togo, que é livre. E nas férias eles foram para o Benin e eles evangelizaram pessoas de povos não alcançados. E ali não havia uma pessoa convertida. Agora há servos de Cristo alcançados por pessoas que foram alcançadas por missionários nossos. Não, por pessoas que foram alcançadas pelo DNA missionário. Estamos indo o mais rápido que podemos. Esse é um projeto que vai revolucionar. Na verdade, já está revolucionando. Convenções do mundo inteiro têm vindo até nós. Da Indonésia nos pediu ajuda para passar isso. Virou matéria obrigatória do seminário na Indonésia. Estamos fazendo isso no Nepal. Estamos mobilizando a igreja, todas as pessoas, para isso. Igreja sofredora. Fala duas coisas só sobre igreja sofredora. Cuba, que muita gente aqui conhece, eu creio. Nós falamos sobre DNA missionário e falamos sobre igreja sofredora. Todo lugar a gente vai falar sobre isso. E o Rui foi a Cuba, foi falar sobre igreja sobre DNA missionário. Na hora de pregar, falou sobre igreja sofredora. Passado um mês e meio, recebeu um e-mail de um pastor de Cuba, dizendo: eu fiquei impactado com a sua mensagem e desafiei a igreja. E nós levantamos uma oferta para a igreja sofredora. Eu quero saber como é que eu faço para mandar os $50 que nós levantamos. Irmãos, esse salário de 2 meses de um médico. A maior parte das nossas igrejas no Brasil não dá isso, das grandes igrejas. Como disse o apóstolo Paulo, o pouco que tinham, tiraram para nos ajudar. É esse tipo de gente que tem feito a diferença. Mas eu queria mostrar o Sudão, mas segura, não joga ainda o Sudão, não. O Sudão fechou, irmãos. Expulsou todos os nossos missionários. A missionária que nós tínhamos lá há muito tempo foi torturada de forma tão terrível que ficaram danos, sequelas. Nós cuidamos dela nos últimos 7 anos. Às vezes a pessoa, foi estuprada? Não, não foi, mas a violência foi terrível contra ela, houve ameaças disso. Nós cuidamos dela de todas as formas, tentando, que ela sempre dizia, quero voltar para lá, não foi possível ela voltar, na verdade ela está sendo aposentada, chegou ao seu limite de idade também. Mas ela persistiu em oração e nós perdemos, irmãos, mais ou menos 3 anos, nós perdemos o contato com o nosso missionário lá, a gente só conseguia mandar o dinheiro para ele e avisar, passar uma mensagem em código sempre dizendo, ele não podia responder.
país islâmico, fechado. E nós ficamos pensando, talvez Filemon, esse é seu nome, nem tenha conseguido fazer nada. Deve ter acabado tudo. Irmãos, os sudaneses estão fugindo do país aos milhares todos os dias. É um dos maiores êxodos que existe. A cidade, a igreja foi construída na região do Lixão, porque foi o único lugar que deixaram os cristãos ficarem. E aí, o nosso missionário do Oriente Médio conseguiu entrar lá, questão de 3 meses. Mostra pra gente as fotos. Sudão. Pode ser o vídeo, que estiver mais fácil. Bem, irmãos, a gente esperava encontrar poucos cristãos lá. Nós tínhamos deixado uma igreja. Nós encontramos 5. 5 igrejas. Nós não tínhamos mandado oferta para 5, continuamos mandando oferta só para o Filemon. Só que o Filemon divide o salário dele, que já é pouco. Mas deixa eu te dizer que a gente não tem missionário que ganha 50, 60 dólares, não. Tá? Todos os nossos missionários ganham bem mais do que isso. Tá? Autóctone, inclusive. E o Filemon ganha mais. Mas o Filemon repartiu isso com mais 4 pessoas que hoje lideram a igreja. E aí, irmãos, essa é a igreja. Esse é o templo, melhor dizendo. Esse é o templo. Irmãos, nós deixamos assim, e eles mantiveram, eles pintaram, fizeram tudo. Não receberam mais um tostão para isso. Posso passar o próximo? Aí são eles cantando. Pode passar. Aí, irmãos, é outro lugar, isso é culto na praça, um lugar que você é preso se for feito isso, mas o pessoal faz. Pode passar. Esse é o Filemon e as pessoas em volta dele são a equipe dele. Esse é o momento do louvor. Tem como passar o vídeo? Para a gente ver rapidinho o louvor? Não tem problema. Igreja sofredora. Nós estamos nos lugares mais difíceis, onde a igreja é mais perseguida. Nós somos a agência, irmãos, que tem, com certeza, no Brasil, o maior número de pessoas entre povos não alcançados e igreja sofredora. Tem agência que fala, arrecada e não manda um missionário. Teve uma que mandou 3.000 cestas básicas para a Síria. Quem distribuiu foi o nosso missionário. Fez maior marketing em cima. Mandamos 3.000 cestas básicas para a Síria. A gente, todo mês, distribui 2.000. Fala que você é ruim de marketing, sou. Mas gastar dinheiro com isso para ficar falando o que a gente fez, gastar mais do que a gente já gasta, que a gente também gasta, não está certo. O que a gente precisa fazer é ter mais missionário. Eu queria desafiar você a participar conosco. E eu queria dizer para você que o seu dinheiro vale muito, gente. A sua oração vale muito, a sua vida vale muito. Eu vou começar pelo seu dinheiro, porque ações de graças. Eu aprendi com um pentecostal um negócio muito interessante. Ele falou, pastor, todo culto que eu vou, eu dou oferta. O danado ainda dava primícia e dízimo. Pena que não aceitaram ele na igreja. Onde eu era pastor. Lá disseram que eu não podia receber primícia. Eu falei, não quero receber, dá para missões. Não, não pode. Então tá bom. E no Brasil está acontecendo uma coisa muito interessante chamada Real Missionário. Quantos aqui ouviram falar sobre isso, o Real Missionário? Eu queria desafiar você na sua igreja. Eu não sei o tamanho dela. Digamos que ela tenha 50 membros. É difícil você desafiar cada pessoa da sua igreja, a cada culto que ela for, levar $1, um refrigerante, deixar de tomar um refrigerante por semana. Faça as contas, no final do mês são $200. Com $200, eu já pago metade do salário de um missionário em alguns lugares. E você só parou de tomar um refrigerante. Se tiver 500, melhor ainda. $1. Ou pode ser uma moeda, um quarter, 25 por dia.
dá um pouquinho mais, vai dar quase $2 por semana. Pode não parecer nada para você, mas quando isso é multiplicado, irmãos, quando isso chega lá, isso é bênção. Isso é bênção. Nós recebemos agora um cara que deu uma oferta de $20 mil. Provavelmente foi uma das maiores ofertas do Brasil, da história da junta. Mas ele é exceção. Somos nós. Não é para deixar de dar oferta, é para acrescentar um pouco mais. Eu tomei uma decisão há alguns anos. O que eu gasto comigo, uma parte, eu preciso dar de oferta. Quando você louva, diz o texto, quando você clama, Deus se alegra, a terra se alegra. Gastar tempo em oração. Desafiar a sua igreja a orar 5 minutos todos os dias por missões. Gastar tempo no culto. Voltando lá no Real Missionário, todo culto separa um minuto para falar sobre missões e faz a campanha do Real Missionário. Separa mais 1 minuto para orar por missões. São 2 minutos do culto. Você tem 2 minutos para missões por culto. Não estou te pedindo 10, não estou te pedindo 2 minutos. Se você fizer isso, eu te mando um vídeo toda semana de 1 minuto. Eu disponibilizo para você. Porque, irmãos, o nosso missionário no Sudão, que foi torturado ficando em pé até 18 horas por dia, quando eu perguntei para ele como é que ele conseguiu, ele disse: eu sabia que tinha gente orando por mim no Brasil. E aquilo me dava força. Você conhece o poder da oração. Os nossos missionários precisam disso. Mas terceiro é a ação de ir, de fazer algo intencional. E eu quero desafiar você que está aqui a 3 coisas. Primeiro, eu quero desafiar você a ir ao campo. Pode ser aqui perto, Cuba, Haiti, pode ser um pouco mais longe. Todo ano eu vou ao Oriente Médio. Levo a caravana mais barata que existe para o Oriente Médio. Saindo do Brasil, esse ano foram 16 dias passando, 2 na Itália, 2 em Roma, 1 em Atenas, 5 na Jordânia, conhecendo Petra, Mar Vermelho, dormindo uma noite com os beduínos, foi um lugar legal, 1 semana em Israel. A gente vai para ver projeto missionário, ver tudo que o pessoal vê, mas ver os projetos missionários. Trabalho com refugiados na Jordânia. Lá no Brasil saindo a $3.300. Até a água que você vai beber. Está incluído o almoço, está incluído tudo. Tem outros aí que são $5.400 por 8 dias, não dá nem o seu almoço. E você vai conhecer o projeto. Só que nós vamos cobrar uma coisa extra de você. Você vai ter que falar do que você viu. Tem que dar a vida de quem vai ao campo. Daqui dos Estados Unidos, provavelmente, isso é bem mais barato para ir. Você pode se programar. Daqui a... Não tenho dinheiro hoje, começa a poupar. Desafiar você a ir ao campo e ver isso. Colômbia, irmãos, o trabalho está crescendo enormemente. Paraguai, estamos plantando centenas de igrejas ali também. O segundo desafio é separar um jovem, ou começar a orar por um jovem, um adolescente da sua igreja para ser missionário. Começar a pensar, irmãos, vocês são um celeiro. Os jovens de vocês têm passaporte brasileiro e falam inglês. São TCK, crianças da terceira cultura. Sabem viver em qualquer lugar do mundo. Pastor, só tem um jovem, ele vai me ajudar. Tem certeza que ele vai te ajudar? Se ele estiver no lugar errado, ele não vai te ajudar, cara. Não vai. A melhor coisa é dar do que receber. Terceira coisa que eu te peço é que você entre em contato conosco, que você esteja mais próximo da gente, escreva para nós, fale conosco, reclame no bom sentido, nos alerte para coisas que estamos fazendo que eventualmente podem não ser as que você acha corretas. Mas que você participe disso, que você se envolva conosco. Nós somos a sua agência. A gente existe para servir as igrejas batistas brasileiras. É para isso que a gente existe. O dia que a gente parar de fazer isso, a gente acaba. Somos a sua agência. Quero
dizer a vocês que fiquei muito feliz em ver o Ney trabalhando aqui, dando os resultados, a sua anciã também, como eu digo, a sua esposa anciã também, a idade dela é um segredo mais guardado que a Fátima, irmãos, é o segredo da Fátima. Mas nós estamos aqui nos Estados Unidos trabalhando também com o Jonas. Jonas é aquele rapaz que está lá no final, tá? Foi cuspido do peixe. O peixe comeu só os cabelos dele. Ele está aqui conosco trabalhando com a organização que nós temos aqui. E você, se você quiser fazer a sua doação e tem dedução de imposto de renda, tá? É uma organização reconhecida pelo governo americano. Tá? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a refletir sobre o que você ouviu. A primeira coisa, eu queria convidar você a agradecer a Deus pelo que Ele tem dado a você. Porque Ele reina, e Ele reina amorosamente, te trata com graça, te socorre, te conforta, te levanta. Mas agora eu quero desafiar você. O primeiro desafio é dizer: Deus, eu quero demonstrar a minha ação de graças. Eu quero demonstrar a minha gratidão com a ação de graças. Eu quero fazer isso me tornando um adotante, aumentando a minha oferta, levando a minha igreja a contribuir. O segundo desafio é dizer: Deus, eu quero gastar tempo da minha vida, quero gastar tempo nos cultos da minha igreja, e quero desafiar as pessoas da minha igreja a gastarem tempo orando, porque eu confio no teu poder, Senhor, porque eu confio no poder da oração feita no nome do teu Filho, porque eu sei o valor da oração. O terceiro desafio é dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero isso, Senhor. Eu quero que os meus jovens vão. Eu não sei onde, quando, quantos, como, mas eu só sei que se o Senhor quer, eu quero. Eu quero para mim, quero para a minha igreja, quero para os meus filhos, quero para os meus jovens. Se você fez uma dessas 3 orações, respondeu um desses 3 desafios, 2 ou 3, eu quero orar com você. E você já conhece o procedimento. Levanta a sua mão onde você está, em nome de Jesus. Se você tomou uma decisão essa noite, amém. Deus abençoe, amém. Amém. Deus abençoe você, amém. Amém. Nós vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é maravilhosamente bom. Quero agradecer, Senhor, pela existência desse retiro. Porque o Senhor tem feito prosperar, Pai, este encontro como um lugar de refrigério, como um lugar de capacitação, como um lugar em que as pessoas saem melhores, Pai, do que quando chegaram. Agradeço a liderança que agora sai, peço para que agora entra, Pai, e peço que o Senhor continue a cuidar do Ney, da Alice, abençoando-os, dando-lhes cada vez mais visão Tua. Que o Senhor ministre a cada um de nós cada vez mais noção do Teu amor. Que a Tua graça, Pai, seja presente, reconhecida por nós em cada momento da nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos.